impulso e quantidade de movimento. Vou tentar fazer uma contextualização aqui, né? Não sei se vocês já ouviram falar de aurora boreal, essa figura aí à esquerda, como é que funcionam os foguetes e a ideia do airbag, né? Por que a gente tem airbag, por que que ele é tão importante assim? E o primeiro conceito que a gente vai entender, então, é o impulso, né? Então, quando a gente chuta uma bola, quando a gente tem uma situação onde a gente aplica uma força em um certo intervalo de tempo, a gente tem uma grandeza chamada impulso. Então, desde o do início lá que a gente começou a ver as leis de Newton, a gente estava falando de força, onde a força estava associada ali a uma ideia de iniciar um movimento ou parar um movimento. Caso não tenha força, esse movimento continua lá na sua inércia, né? Então, a ideia de você aplicar uma força era exatamente conseguir mudar o estado de movimento onde se encontra uma partícula ou um corpo extenso. E o que a gente vai ver hoje é a continuação disso, só que a gente vai estar agora, repare que nas leis de Newton, e quando a gente falou depois em seguida de trabalho e energia, o tempo ele não aparecia, o intervalo de tempo ele não estava ali associado naquelas questões que a gente viu. Quando a gente trabalhava com o conceito de energia, em momento algum apareceu o intervalo de tempo. Na verdade, a gente até omitia esse intervalo de tempo, de conseguir resolver as questões sem usar intervalo de tempo. Enquanto lá na cinemática a gente usava intervalo de tempo para tudo. O que vai acontecer agora nesse módulo é que a gente vai juntar tanto a força quanto o intervalo de tempo. Então, essa força, ela depende de uma velocidade e da massa de corpo. Eu coloquei, né, que os mesmos efeitos podem ser obtidos considerando intervalos de tempos maiores com aplicação de forças de menor intensidade. Só que para entender o que vem a ser o impulso e a quantidade de movimento, a gente vai precisar dessas relações aí, tanto de força, quanto de velocidade, quanto de massa. E aí, quando a gente fala de velocidade, o intervalo de tempo ele já está embutido ali nas equações. Na verdade, a ideia é a seguinte: na aula de hoje, a gente vai contemplar tudo que a gente já viu de mecânica até agora. E aí a gente vai condensar isso num conceito chamado impulso de uma força. Então, por exemplo, quando a gente pega a situação do Superman, né, o bacana do Superman é que ele sempre faz com que as leis da física não funcionem, né, nas situações. Então, por exemplo, num filme lá do Superman, tinha uma pessoa que estava caindo, né? Vamos botar uma pessoa de 80 quilos, tá, tivesse caindo de uma altura de 100 metros. E aí a gente já sabe, né, calculando ali pelas equações do movimento, que se a altura, vamos dizer que a pessoa esteja a 40 metros do solo, a velocidade ali em quilômetros por hora é aproximadamente 120 quilômetros por hora. Se você vai desacelerar uma pessoa que está com essa velocidade, você precisa frear lentamente, porque se você aplicar uma força muito brusca, o nosso corpo não suportaria essa desaceleração. E aí é muito interessante que o Superman, ele pega e ele consegue fazer com que as pessoas, né, estão caindo aí, ele consegue pegar as pessoas e fazer com que elas sofram uma desaceleração brusca e nada acontece, né? Assim como a gente viu lá com a situação dele frear a Terra, tirar a Terra da órbita quando está vindo lá um asteroide, enfim. Os filmes de Hollywood sempre contrariam as leis físicas. E a gente vai entender o porquê disso, né? Por que que isso não funciona? Então, a ideia é a seguinte: quando a gente vê tipos de explosões, empurrões, impactos, tudo isso está associado a uma força que vai estar aplicada num certo intervalo de tempo. Então, eu tenho uma duração desse intervalo de tempo. Essa força aplicada a um certo intervalo de tempo a gente chama de impulso. Então, por exemplo, quando a gente pega lá os canhões antigos, né? Eles têm um cano muito comprido, porque quanto mais longo for esse cano, maior vai ser a velocidade de saída. Por quê? Porque você consegue aplicar ali uma força que vai alterando a velocidade. Então, quanto mais velocidade ele tiver na saída do cano, maior vai ser o alcance que ele vai ter. Isso também acontece quando você tem uma situação de rifles, revólveres, né? Tudo isso vai acontecer porque essa força aplicada no projétil durante a explosão da pólvora atua nele por um tempo maior, ou seja,
Se você tem mais tempo ali de força atuando, isso quer dizer que o impulso vai aumentar. Então, esse impulso, ele está de uma maneira ali associada ao intervalo de tempo, de modo que impulso e intervalo de tempo sejam diretamente proporcionais. E quando você pega a força também, vai ser diretamente proporcional ao impulso.